Olá, eu sou Tássia Costa, sou enfermeira acupunturista, especialista em auriculoterapia, acupuntura estética e acupuntura entre fertilidade e gestação. E hoje eu tô aqui para convidar você a aprender um pouquinho mais de medicina tradicional chinesa. Se você é profissional dessa área e tem dificuldade em fidelizar o seu paciente, entender como que você vai conseguir tratar de fato o seu paciente, aqui é o seu lugar. Antes de mais nada, antes da gente começar a aprofundar aí, no nosso tema, eu quero convidar você, se você ainda não se inscreveu, a se inscrever aqui no meu canal, deixar aquele like, compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você sabe que quer aprender mais sobre medicina tradicional chinesa. Ao fazer isso, ao compartilhar esse vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo que você gostou, então ele passa a entregar isso para mais pessoas. Além de divulgar o meu trabalho, você vai estar ajudando outras pessoas também a conhecerem mais sobre a medicina tradicional chinesa. E é isso o objetivo, que a gente leve um trabalho de qualidade aí para todos os nossos pacientes. Então vamos lá. Como que é, na verdade, entender a térmica do nosso paciente? Gente, isso é fundamental para que a gente tenha resultados eficazes e duradouros no nosso paciente. Mas antes de você entender isso, eu preciso, que esteja muito fixo na sua cabeça a teoria do Yin e do Yang na medicina tradicional chinesa. Se você ainda não sabe o que é essa teoria, tem um vídeo aqui no meu canal só falando sobre a teoria do Yin e do Yang. Então eu preciso que você veja esse vídeo, que você entenda de fato o que é o Yin, o que é o Yang dentro da medicina tradicional chinesa, que a mulher pertence ao Yin, o homem pertence ao Yang, que o Yang é a parte da energia, o Yang é a parte do movimento, o Yin é a parte da matéria, é a parte da quietude. Então a gente precisa entender, está tudo muito bem claro na nossa cabeça para a gente conseguir passar isso para o nosso paciente. E o que é fundamental que a gente entenda, Quando o paciente ele chega aqui para você, no seu consultório, ele sempre vai ter uma queixa principal. E a partir dessa queixa principal que a gente vai destrinchando todas as outras queixas e montando aí o nosso plano de tratamento para se adequar melhor àquele paciente. Sempre falo que na medicina tradicional chinesa não existe receita de bolo, cada paciente é único, cada prescrição de tratamento também. Então é preciso que a gente entenda isso também de fato. Mas o importante é eu identificar a térmica desse paciente. Então o que esse paciente vai apresentar para mim? Ele é um paciente mais Yin ou um paciente mais Yang? E qual que vai ser a diferença entre esses dois pacientes? O paciente mais Yin é um paciente que é mais introspectivo, é um paciente que não fala muito, é um paciente que sente mais frio, é um paciente mais quieto, é um paciente que geralmente ele nem olha no seu olho, é um paciente que ele custa falar, geralmente ele só te responde o que você pergunta. Ele é mais, na dele, ele vai te falar isso, ele vai te falar que sente muito frio. Então essa é a térmica do meu paciente, ele é um paciente Yin. Então, o que eu preciso trabalhar nesse paciente mais Yin? Eu preciso nutrir a parte Yin e elevar também a parte Yang. Então, para a gente estar aí em perfeita saúde, que o nosso corpo esteja em perfeito funcionamento, a parte Yin e Yang, elas têm que estar juntas aí, tá? Então, a partir do momento que o Yin se eleva mais ou o Yang, a gente começa a ter esses padrões de desarmonia dentro da medicina tradicional chinesa. E aí, eu identificando esse paciente, fica mais fácil, para eu montar um plano de tratamento adequado para ele. Se é um paciente mais Yin, se é um paciente que tem mais frio, frio interno, eu posso utilizar a moxa. Para quem não conhece, a moxa é uma ótima opção de tratamento que a gente tem, que é com Artemisa, então eu posso utilizar a moxa. Eu posso fazer algumas técnicas que vão gerar mais calor interno nesse paciente. Geralmente, pacientes com tendência a ser mais Yin, que falta essa parte Yang, são pacientes mais idosos, pacientes mais debilitados, pessoas que já gastaram, toda a energia aí durante a vida, então são pacientes a tenderem a ser mais Yin. Como a gente mora no Brasil, e o Brasil é um país extremamente tropical, é muito difícil que a gente ache pacientes com tendência mais Yin. Geralmente, na grande maioria das vezes, isso pela minha experiência, pelos meus estudos e por tudo que eu vivo aí na medicina tradicional chinesa, a gente tende a ter pacientes mais Yang. E quais vão ser as características desse paciente? É um paciente que ele chega geralmente com a face mais avermelhada, tem, em alguns casos de calor, interno, a gente tem o rubor malar, que é onde fica geralmente essa parte do blush aí, o paciente tende a ter esse rubor malar. É um paciente que fala muito,
Geralmente um paciente que ele tende a ter muito yang, ele já te interrompe no meio da sua fala, ele já vai falando, ele te conta um caso, ele te conta outro, e ele vai falando, né, sempre sucessivamente. É um paciente que tende a ser mais yang. É um paciente que fala pra você que tem muita energia e eu não consigo ficar quieto, e é isso, é aquilo. Geralmente é um paciente também que tende a ser mais explosivo. Explosivo com as pessoas, explosivos, né, na rua, em casa, em qualquer lugar. Ou também pode ser um paciente que tende a guardar muitas emoções e começa a demonstrar isso em outros sinais. Por exemplo, gastrite nervosa, alguma coisa relacionada a calor, que o paciente, teoricamente, ele não expõe, ele não põe para fora e o corpo começa a demonstrar esses sinais e sintomas. E aí, o que eu tenho que fazer nesse paciente, né? Quando o paciente ele tende a ter mais o yang, né? A ser mais calor, eu tenho que ter um pouco de cuidado ao utilizar a moxa, porque a moxa pode aumentar ainda mais esse calor interno no meu paciente, então não é legal. Eu preciso identificar se esse padrão de calor vem de realmente um excesso de yang ou de uma deficiência de yin, tá? Então, geralmente a gente tem esses dois padrões aí. O yin ficando mais em deficiência, o yang começa a prevalecer mais e o meu paciente vai ter falsos sinais de calor. Isso não significa que o yang está em ascensão, mas o yin está decadente. Então, nesse caso, o que eu tenho que fazer? Eu preciso nutrir a parte yin do meu paciente. Como que eu vou nutrir a parte yin? Geralmente com alimentos aí ricos, né? Ricos em nutrientes, ricos em realmente energéticos aí para o meu paciente. Então, eu gosto muito do cará, do inhame, beterraba, são ótimos alimentos para nutrir tanto o sangue quanto a parte yin. A gente sabe que o yin e o sangue andam juntos, assim como o qi e o yang andam juntos. Então, o yin e o sangue, né, eles fazem essa junção aí, assim como o qi e o yang. Então, o que eu preciso? Eu preciso nutrir meu paciente. Cará é uma ótima opção, inhame, beterraba. O chá de gergelim preto também é muito bom para nutrir essa parte yin. Principalmente em questão de fertilidade, indico muito para os meus pacientes e em um próximo vídeo vou vir falar sobre isso com vocês. Então, a gente precisa entender, né, a térmica desse paciente, a partir daí montar um plano de tratamento adequado. Na auriculoterapia, vou utilizar todos os pontos possíveis para isso, na acupuntura também, sempre, né, respeitando essa questão da térmica. Igual hoje, por exemplo, estamos na estação do inverno. No inverno, o yin tende a ficar mais decadente, porque o inverno já é muito yin. Então, a gente precisa cuidar dessa parte yin também, ficar mais introspectivo, cuidar do yang também. Então, a gente precisa sempre estar observando isso no paciente, observando cada estação do ano. As estações do ano também são muito importantes, que nos falam, né, sobre determinados padrões de deficiência energética que pode aparecer no nosso paciente e sempre respeitando isso. O livro Manual do Herói, que eu já, né, mencionei ele outras vezes aqui, que é um livro que eu indico muito, tem muita riqueza aí de conteúdo, principalmente a termos da culinária chinesa. Então, tem alimentos que são mais ricos na parte yin, alimentos que são mais ricos na parte yang. Então, eu convido você a estudar, a entender melhor sobre essa parte da dietética chinesa e a partir daí você consegue montar um plano de tratamento adequado para o seu paciente. Lembre-se, seu paciente é único e ele merece o melhor. Espero ter ajudado você de alguma forma e em breve eu venho com mais vídeos, com mais conteúdo sobre medicina tradicional chinesa. Um beijo e até breve!